Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galerinha, depois de nós estudarmos as equações do segundo grau, tanto completa quanto incompleta, nós vamos rever agora o Teorema de Pitágoras. Por que eu digo rever? Porque essa matéria aqui, galera, é matéria do oitavo ano. Com certeza quem foi meu aluno ano passado lembra dessa matéria que nós vimos aí o Teorema de Pitágoras. Até que na lousa nós tínhamos um monte de raiz quadrada, todas exatas, né? Aí até falei pra vocês, olha, no oitavo ano todas as raízes vão dar exatas. Já no nono ano, nem sempre as raízes do Teorema de Pitágoras vão dar exatas, ok? Não sei se vocês lembram disso, mas quem tiver o caderno aí pode verificar que nós estudamos isso sim e todas as raízes davam exatas. Então, o que eu vou fazer, galera? Como tem aluno aqui que não teve aula comigo no passado, a gente vai então rever, né, a matéria do Teorema de Pitágoras, tanto com a matéria do oitavo ano, que as raízes dão exatas, quanto já com a matéria do nono ano, onde as raízes não dão exatas. A gente vai voltar a ver um pouquinho da matéria do primeiro bimestre, aquele que a gente vai ter que decompor o número e tirar da raiz. Só isso, galera. Não vai ter que fazer mais nenhuma operação, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou passar para vocês aqui. Então, copie no caderno aí, tá bom? Bora lá estudar, galera. Então vamos lá, galerinha. Aqui a gente vai rever então o Teorema de Pitágoras. Então, só para relembrar aqui, ó, quando que eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, galera? Galera, vocês só podem aplicar o Teorema de Pitágoras quando o triângulo for retângulo. Então, novamente, você só pode utilizar o Teorema de Pitágoras quando o triângulo for retângulo. Aí eu coloquei aqui algumas características do triângulo retângulo. Então, o que acontece? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Para quem não sabe ou não lembra o que é o ângulo reto, é esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, a simbologia é esse daqui, galera. Ó, é um quadradinho com um ponto dentro. Então, sempre quando vocês verem esse símbolo aqui, ó, esse quadrado com um ponto dentro, é o ângulo reto. Esse ângulo aqui, galera, é o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, tem que ser um triângulo retângulo, e todo triângulo retângulo tem esse ângulo aqui de 90 graus. O que acontece? Esse triângulo nós temos três lados. Dois lados são os catetos e um lado é a hipotenusa. Galera, como é que eu faço para descobrir qual que é a minha hipotenusa? Fácil. A hipotenusa, galera, é sempre o lado oposto do ângulo de 90 graus, do ângulo reto. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, ó, aqui não está o ângulo reto, qual que é o lado oposto? Não é esse segmento aqui, ó? Então, esse é a hipotenusa. Se eu faço um triângulo assim, galera, ó, vou fazer mais ou menos aqui, ó. O ângulo de 90 graus não está aqui, ó, então eu sei que é um triângulo retângulo. Então, qual que é a hipotenusa? É sempre o lado oposto. A hipotenusa, galera, ó, seria aqui, ó. Tá bom? E detalhe, a hipotenusa, galera, é sempre o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Se você não tiver dificuldade em saber qual que é a hipotenusa, então tem um jeito mais fácil para você saber quais são os catetos. Quais são os catetos? São os lados, galera, que formam o ângulo de 90 graus. Então aqui é um cateto e aqui, ó, é o outro cateto, porque eles formam o ângulo de 90 graus. Nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Por quê? Porque esses lados aqui, ó, formam o ângulo de 90 graus. Tá bom? Vou só rapidinho aqui, ó. Então, qual que é o Teorema de Pitágoras? Que eu acredito eu que é o teorema mais famoso aí na matemática, né? Tem o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales. São os mais famosos aí que nós estudamos do ensino fundamental. O Teorema de Pitágoras, galera, a fórmula é o seguinte, ó. Hipotenusa, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Tá bom? Para quem foi meu aluno ano passado, para não ficar escrevendo sempre hipotenusa, cateto, eu abreviava. Eu escrevi assim, ó. Não sei se vocês lembram aí quem foi meu aluno, mas eu escrevi assim, ó.
que a hipotenusa ao quadrado, tá vendo? Eu abrevio a hipotenusa. É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui, galera, eu colocava só para não ficar escrevendo sempre hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas qual que é a dica importante? Observe que tanto a hipotenusa quanto os catetos são elevados a quanto? Elevado ao quadrado. E tem livro, galera, que eu dei uma verificada no nosso livro que está lá na escola, que eu fui lá retirar um exemplar. No nosso livro, o Teorema de Pitágoras está desse jeito aqui, ó. Que é a mesma coisa, só que ele chama de a hipotenusa, e de B e de C ele chama os catetos, tá bom? Mas não se preocupe, eu preferia que vocês escrevessem assim a princípio, tá bom? Aqui é do nosso livro, ele deixa dessa forma aqui, só que ele chama o A sempre de hipotenusa, e de B cateto e de C cateto, é para não ficar escrevendo conforme eu falei, para não ficar escrevendo hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então ele chamou os catetos, um de B e o outro de C, e hipotenusa, o nosso livro sempre chama de A, tá bom? Vamos ver os exemplos, galera, vamos ver na prática. Então vamos lá, galera, vamos para os exemplos. Então, ó, calcule a medida x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. Então ele já me fala que é o triângulo retângulo. E o que acontece aqui, galera? Ó, no triângulo 90 graus, eu não tenho dois valores do triângulo. Eu não tenho que descobrir o terceiro valor aqui, ó. De novo, eu tenho dois valores do triângulo, eu tenho que descobrir o terceiro. Como é um triângulo retângulo, galera, para ter certeza que vocês vão ter que usar o Teorema de Pitágoras. Eu vou fazer então que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então vamos lá, galera. Eu preciso saber se eu tenho cateto, se eu tenho hipotenusa, o que está faltando, tá bom? Vamos lá, o ângulo de 90 graus, o ângulo reto não está aqui, o lado oposto é minha hipotenusa. Qual que é o lado oposto aqui, ó? O x. Então o que eu não sei, galera, é a hipotenusa, tá bom? Ou se você preferir, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então eu tenho os dois catetos, falta descobrir a hipotenusa. Então no lugar da hipotenusa eu vou deixar o x. O cateto aqui, galera, a ordem não vai influenciar, tá bom? Então eu vou chamar um cateto de 3 e o outro cateto o valor é 4. Então aqui não tem jeito, aqui vai ficar o x ao quadrado. Quanto vale 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16. Então aqui vai dar 9 mais 16, vai dar 25. Galera, falta pouquinho para finalizar. Sabe o que acontece? Vocês lembram lá da equação do segundo grau incompleta? Esse expoente 2 aqui, ó, não passa para o outro lado como raiz quadrada? Só que aqui não vai ser mais ou menos a raiz quadrada. Por que aqui não vai ser mais ou menos? Porque aqui, galera, é de medida. E a medida sempre tem que ser positiva, tá bom? Não tem como você ir na venda e falar assim, eu quero comprar menos 5 metros de pano. Não tem como você comprar menos 5 metros de pano. Então, por isso que aqui não é mais ou menos. Na equação do segundo grau é. Aqui não, tá? Porque aqui é sobre medida. Aqui a gente está na parte geométrica, é sobre medida. A medida sempre tem que ser positiva. Tá bom? Lembrando, se vocês voltarem no caderno, as equações incompletas, quando o b é zero, aqui ficava mais ou menos. Aqui não tem isso, galera, porque aqui trata-se de medida. E a medida sempre tem que ser positiva. A raiz de 25 dá exato? Dá. É 5. E realmente, a hipotenusa, eu não falei que é o maior lado do triângulo retângulo? Observe que aqui, ó, 3, 4, aqui vale 5. Realmente, teria que ser um valor maior do que 4. Acabou, galera. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, vamos para o exemplo B. Eu tenho um triângulo retângulo. Como é que eu sei disso? Porque aqui eu tenho um ângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá bom?
E aí, galera, vocês acham aqui que tá faltando o cateto ou a hipotenusa? Vamos ver aqui, ó. Meu ângulo de 90 graus não está aqui, ó. O lado oposto é minha hipotenusa. Opa, a minha hipotenusa é 10. Então eu sei que está faltando é o cateto. Ou, conforme eu já falei antes, se você preferir, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Está faltando aqui, ó. Vamos ver como é que eu resolvo para descobrir o cateto. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa agora eu tenho, galera, é 10. E lembrando, galera, a hipotenusa não é o maior lado do triângulo. Então eu sei que esse x aqui ó, tem que ser menor do que 10, tá bom? Porque a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Então um cateto vale 6 e o outro vale x. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, vai dar 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Mais x ao quadrado. Galera, quando você tiver que descobrir o cateto, eu já expliquei isso ano passado, qual que é o segredo? Você não tem que separar a letra de um lado e número do outro, aqui, e depois extrair a raiz quadrada. O que acontece? A nossa letra aqui ó, já está positiva, então o que compensa você fazer? Compensa você passar o 36 para o outro lado, então o 36 não está positivo, vai passar para cá, galera, ó, negativo. Sempre quando você tiver que descobrir o cateto, o número que tiver aqui, ó, depois que você fizer a potência, ele vai dar sempre positivo, claro. Aí você vai pegar esse valor, vai passar ele para o outro lado da igualdade. Quando você fizer isso, você vai trocar o sinal. Então 36 aqui está positivo, vai passar para cá negativo. Agora 100 menos 36 vai dar 64. E para finalizar aqui, galera, eu vou extrair a raiz quadrada de 64, que é esse expoente 2. Ó. O expoente 2 passa para o outro lado como a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 64? Dá exato? Dá, galera. A raiz quadrada de 64 vai dar 8. Pronto. Esse cateto aqui vale 8. E é claro, teria que ser um valor menor do que 10, realmente, ó. Beleza? Vamos fazer mais alguns aí, ver se vocês pegaram a ideia. O item C. Eu sei que é um triângulo retângulo porque eu tenho o ângulo de 90 graus. E agora, galera, tá faltando aí descobrir o valor do cateto ou da hipotenusa? Quem falou cateto, galera, acertou. Porque a minha hipotenusa aqui, ó, é o 15. Ó, o 90 graus está aqui, o lado oposto é a hipotenusa. Então a hipotenusa é 15. Então vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quanto vale nossa hipotenusa? Vale 15. Como eu tenho que descobrir o cateto, galera, eu sei que eu vou fazer igual o exemplo B. Eu vou ter que passar o valor dessa potência para o outro lado negativo. Sempre vai ser assim? Sempre, galera. Pode apostar. Sempre. 15 ao quadrado, eu tenho que fazer 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai dar 225. Igual. 12 ao quadrado, eu tenho que fazer 12 vezes 12. Isso aqui vai dar 144. E o x ao quadrado aqui, mantenho ele, né? Copio ele. Esse é o exemplo do B. É o exemplo que eu tenho que descobrir o cateto. Então, 144 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. E agora o que eu tenho que fazer? 225 menos 144. Isso aqui, galera, vai dar 81. Para finalizar,
Esse expoente 2 passa para o outro lado como a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 dá exato, que é 9. E é claro, se a hipotenusa é 15, o valor do cateto tem que ser um número menor do que 15. E nós encontramos, galera, aqui ó, o cateto vale 9. Eu vou fazer só mais um exemplo da matéria do 8º ano. Aí eu já faço exemplos da matéria do 9º ano, tá bom? Mas galera, a ideia do teorema de Pitágoras é esse aqui, ó. Ou você tem que descobrir o cateto, ou você tem que descobrir a hipotenusa. Sempre assim, galera. Vamos para o próximo. O D, galera, esse exemplo aqui é clássico. Por que esse exemplo é clássico? Galera, porque o triângulo está deitado, galera. O 90 graus, ó, está aqui, ó. Vocês acham que eu tenho que descobrir o cateto ou a minha hipotenusa? O que vocês acham aí, galera? Visualizando esse triângulo aí que está deitado. É fácil. Sempre o lado oposto do ângulo de 90 graus. Oposto, galera, que está do outro lado. É a minha hipotenusa. A minha hipotenusa aqui é o X. Ou se você achar mais fácil, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, um cateto vale 5 e o outro cateto vale 12. Então, vamos lá. Ó. Um cateto vale 5 e o outro cateto vale 12. Então, x ao quadrado é igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25. Mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Eu já calculei no item C, galera. Vocês podem olhar no item C que nós já calculamos. 12 vezes 12 vai dar 144. É claro, o ano passado, galera, eu pedi para os alunos fazerem da raiz do 1 até os 50 ao quadrado. Nós tínhamos isso tanto no caderno quanto na lousa. Aí ficava fácil para fazer a provinha. Acho que todo mundo tirou azul. Por quê? Porque tinha que dar exato, né? As raízes sempre davam exata no 8º ano. E 25 mais 144 vai dar 169. Esse expoente 2 passa para o outro lado com uma raiz quadrada de 169. Observe, galera, que desde o item A, depois que eu coloco a raiz quadrada aqui, ó, o 2 não tem mais aqui, hein? Pode observar aí, ó, desde o item A. Sempre quando eu coloco a raiz quadrada aqui, o expoente 2 já não está mais aqui, porque ele passa para o outro lado como a raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 dá exato? Dá, galera. Esse aqui dá 13. Aí só com uma... Ou você teria que fazer, né? Decompor o número ou saber as raízes quadradas. Galera, isso aqui, ó, foi a matéria do 8º ano. Quem foi meu aluno no 8º ano lembra disso aqui. Ou espero que tenham lembrado aí. Vamos fazer agora o exemplo, galera, com a matéria do 9º ano. Tá bom? É um pouquinho mais chatinho, mas eu sei que vocês vão entender, porque nós já passamos nessas aulas aí, tá bom? Então, o item E. Eu sei que é um triângulo retângulo. Por quê? Porque eu tenho o ângulo reto. Onde que está o meu ângulo reto aí, galera? Tá aqui, ó. Vamos lá, galera. Vocês acham que tá faltando descobrir o cateto ou a hipotenusa no exemplo E? Galera, quem falou hipotenusa, errou. Porque a minha hipotenusa aqui, galera, ó. A minha hipotenusa é o raiz de 29. Observe que o 90 graus está aqui, então raiz de 29 é minha hipotenusa. O x e o 5 são os catetos, então eu vou colocar aqui, ó. Raiz de 29. O que acontece aqui, galera? Não tem uma raiz? Não tenho que levar ao quadrado? Então eu vou colocar entre parênteses. Sempre quando tiver raiz, galera, apareceu a raiz, vou colocar o expoente entre parênteses. O número entre parênteses e o expoente fora. Tá bom? Igual.
a cateto ao quadrado, então vai ser 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Galera, o que eu vou fazer agora, nós estávamos em sala de aula quando nós vimos isso, tá bom? Qual que é a primeira propriedade da radiciação? Quando o índice da raiz for igual ao expoente, lembra? A gente cancela, galera, olha que fácil. Lembram disso? A gente estava na escola ainda. Quando o índice da raiz é igual ao valor do expoente, nós cancelamos. Então, quanto que é raiz de 29 ao quadrado? Vai dar só o 29. Tá bom? Igual 5 ao quadrado vai dar 25 mais x ao quadrado. Como eu tenho que descobrir o cateto, esse 25 que está positivo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, negativo, igual a x ao quadrado. Vou terminar aqui, ó. 29 menos 25 vai dar 4. Agora, o expoente 2 passa para o outro lado como a raiz quadrada. E qual que é a raiz quadrada de 4? Ora, professor, essa é fácil. Raiz quadrada de 4 é 2. Prontinho, galera. Para você ver, isso aqui já é matéria do 9º ano, porque aqui tem uma radiciação. Eu só tenho que saber das propriedades, galera. Não é tão difícil. Eu vou ver se a gente faz algumas aqui. Mas a primeira propriedade, quando o índice da raiz é igual ao valor do expoente, lembra que a gente cancelava ele? Só sobra o 29. Então o cateto aqui vale 2. Vamos para o próximo. O F, eu sei que é um triângulo retângulo, porque eu tenho meu ângulo reto, eu tenho meu ângulo de 90 graus. E o que eu tenho que fazer aqui? Ou eu tenho que calcular a hipotenusa, ou eu tenho que calcular o cateto. Vamos ver o que nós temos que calcular aqui, galera. Primeiro já vou escrever o teorema de Pitágoras. Qual que é a minha hipotenusa aqui, galera? É o 2, é o x ou é o 2 raiz quadrada de 5? Galera, quem falou 2 raiz quadrada de 5, acertou. A minha hipotenusa, galera, é 2 raiz quadrada de 5. Como apareceu a raiz, eu vou colocar entre parênteses. Igual. Um cateto vale 2 e o outro cateto vale x. Então aqui fica 2 ao quadrado e aqui x ao quadrado. O que acontece, galera? Aqui eu não tenho 2 raiz de 5 ao quadrado. Galera, se vocês errarem, infelizmente vai ser aqui. Por quê? O que nós já estudamos? Isso aqui também a gente começou a ver um pouquinho na escola. E também eu fiz uma aula sobre isso. Aqui não tem que levar ao quadrado. Quando o número é ao quadrado, não é o número vezes ele mesmo? Então vê se vocês concordam. Eu vou fazer aqui, ó, no cantinho. 2 raiz de 5 ao quadrado, eu vou ter que fazer 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 ao quadrado, eu vou ter que fazer o quê? 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Primeiro lembra, não sei se vocês lembram, mas primeiro eu tenho que multiplicar o número de fora. Então 2 vezes 2, vou fazer de verde aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E depois o que eu tenho que fazer? Raiz de 5 vezes a raiz de 5. Isso aqui, galera, vai dar raiz quadrada de 25. O que você tem que ficar esperto, galera? Raiz de 25 dá exato? Dá, galera. Raiz de 25 dá 5. Então, quanto que vai ser isso aqui? O valor disso aqui vai ser o valor do 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar 20. Galera, isso aqui, ó, é a parte mais difícil que vocês vão encontrar. É fazer essa distributiva aqui, ó. Primeiro você multiplica o número de fora com o número de fora. 2 vezes 2, 4.
E raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá a raiz de 25. Só que a raiz de 25, galera, vai dar sempre exato aqui, ó. Raiz de 25 dá 5. 4 vezes 5, 20. Então aqui, ó, eu vou pôr o 20. Igual. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, galera, dá 4. Mais x ao quadrado. Esse é o exemplo que eu tenho que descobrir o cateto. Então, 4 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Quanto que vale 20 menos 4? 20 menos 4 é 16. Para finalizar, esse expoente 2 passa para o outro lado como a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 dá exato? Opa, dá 4, galera. Esse aqui eu acho que é o mais complexo aí, galera. Quando você tem que fazer um número com uma radiciação elevada ao quadrado. Vocês vão ter que fazer essa distributiva aqui, ó. E detalhe, nós fizemos até prova sobre isso aqui, hein? Já fizemos atividade, prova sobre isso aqui e exercícios. Pode conferir aí, ó. Tá bom? Fora isso, galera, não vai ter segredo. Vou só passar mais alguns aqui e a gente já encerra a aula. Beleza? Último exemplo aí, galera. Só que esse vai ter a letra D, mas é o último exemplo. Galera, isso aqui caiu naquela provinha de final de ano, que não sei se vocês vão realizar, que é o Saresp. Que todo nono ano realiza o Saresp e o terceiro ano, né? Aí eu quis pegar esse exercício para vocês verem que não é tão difícil. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho uma figura aqui. Eu tenho um trapézio, na verdade. Isso aqui é um trapézio. Mas o que acontece nesse trapézio aqui, galera? Vamos pensar aqui rapidinho. Eu tenho algo aqui que eu conheço. O que eu conheço? Opa, eu conheço esse símbolo aqui, ó. Eu conheço esse símbolo. Eu conheço esse símbolo aqui. E eu também conheço esse símbolozinho aqui, galera. Então, vamos lá. Eu também consigo visualizar o quê? Que esse trapézio, ele está dividido em 3 triângulos. E observe que quando ele dividir nesses 3 triângulos, todos os 3 triângulos são o quê? Retângulo. Ou seja, se esses triângulos são retângulos, tem como eu aplicar o teorema de Pitágoras. Desde que eu tenho 2 valores e eu quero descobrir o terceiro valor. Eu tenho que ter 2 valores e eu quero descobrir o terceiro valor. Só para vocês visualizarem aqui, ó. Eu consigo calcular o valor de C logo de cara? Não, porque nesse triângulo aqui, ó, eu não tenho nenhum número. O que ele pede para calcular primeiro o exercício? O exercício é legalzinho, ó. Ele me pede para calcular o valor de A. Olha só, se eu cancelar esses 2 triângulos aqui, ó, tem como eu calcular o valor de A? Tem, claro que tem. Porque eu tenho 2 valores e eu quero descobrir o terceiro. E é um triângulo retângulo. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras. Eu vou escrever que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quanto vale a minha hipotenusa aqui para descobrir o valor do A? Ora, para descobrir o valor do A, o próprio A é minha hipotenusa. Olha só, está do lado oposto do ângulo de 90 graus. Então eu sei que o A é minha hipotenusa. Então A é a minha hipotenusa. E os catetos? Um vale 2 e o outro vale 4. Então A ao quadrado é igual. 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado dá 16. A ao quadrado é igual. 4 mais 16 vai dar 20. Esse expoente 2 passa para o outro lado como a raiz quadrada de 20. O que acontece, galera? Raiz quadrada de 20 dá exato? Não. Você pode parar aqui? Pode sim, galera. Você poderia parar por aqui sem problemas. Já que nós estamos no nono ano, você poderia parar aqui ou você poderia decompor o 20.
quem quiser, né, galera? Ó, decompõe o 20, então dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, e por 5, que dá 1. Como aqui é a raiz quadrada, não sei se dá para vocês visualizarem, deixa eu passar mais para cá. O que você poderia escrever assim? Ó? Você poderia escrever que o A é igual a 2 ao quadrado vezes 5, porque eu fatorei o 20. Aí lembra, o índice da raiz igual ao valor do expoente, corta. Ou ficaria que o A é igual a 2 raiz quadrada de 5. Mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Se fosse uma questão de alternativa, ou seja, de você assinalar, com certeza a resposta estaria assim, ó, na forma simplificada. Se não for uma questão de alternativa, galera, vocês podem parar assim, não tem problema, tá bom? No nosso caso aqui, ó, depois que a gente for fazer os exercícios, se a raiz não der exata, pode parar aí, tá bom? Sem problemas. Vamos para o item B. O que ele pede para calcular aqui? Ele pede para calcular justamente o valor de B. O valor do B está aqui, ó. O que eu tenho que pensar? Esse triângulo aqui eu já usei, já descobri o valor do A. Até vou colocar aqui, ó, raiz de 20. Para eu descobrir o valor do B nesse triângulo aqui, ó, não tem como. E se eu usar o outro triângulo, tem como? Tem. E o B, ele é cateto ou ele é hipotenusa? Ora, professor, o B ali, ele é hipotenusa, porque ele está do lado oposto 90 graus. Então, novamente, eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras. E o valor do B aqui vai ser a minha hipotenusa. Então, um cateto vai valer 4. E o outro cateto vai valer 8. Então, 4 ao quadrado vai ser 16. E 8 ao quadrado vai ser 64. 64 mais 16, isso aqui, galera, vai dar 80. O expoente 2 passa para o outro lado como a raiz quadrada de 80. Raiz quadrada de 80 dá exato? Não, galera, não dá exato. Como aqui não é um exercício de alternativa, vocês poderiam parar aqui? Poderia. Se você quiser um pouquinho mais além, você poderia decompor o 80. Que dá por 2, que dá 40, dá por 2, que dá 20, dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5 e por 5, que dá 1. Aí lembra, como é raiz quadrada, tem que fazer grupos de 2 em 2, iguais. Então vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Aí como é que vocês poderiam escrever aqui? Ou B é igual 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Esses aqui cancela, lembra? Aí fica aqui B igual. Esse 2 cancelou, vem para fora. Esse 2 cancelou, vem para fora. E esse 5 não cancela, fica aqui dentro. Aí 2 vezes 2, 4 raiz de 5. Qualquer uma dessas duas respostas aqui estão corretas, galera. Lembrando, se fosse a alternativa, a resposta final seria 4 raiz de 5. Então, quanto que vale o B aqui? Vale raiz de 80. Vou deixar assim, sem ser na forma simplificada. Agora tem que calcular o valor do C. Ora, o valor do C, eu vou usar o triângulo maior aqui, ó. Já que eu já descobri o valor do A, já descobri o valor do B, falta descobrir o valor do C. De acordo com o triângulo maior, o C, ele é cateto ou hipotenusa? Ele é novamente, galera, acredite se quiser, ele é novamente hipotenusa. Só que o que acontece agora? Os valores A e B, que eram hipotenusa nos outros triângulos, ele vai ser cateto nesse maior. Observe, nesse triângulo aqui, ó, o A não era hipotenusa, mas já para o triângulo maior, o A vai virar aqui cateto. No outro triângulo, o B, ele era hipotenusa, mas para o triângulo maior, ele virou cateto.
Esse é o último, galera, é o mais difícil, né? Mas vamos lá. A hipotenusa aqui é o C. Quanto vale os catetos? Um vale raiz de 20, tenho que colocar entre parênteses porque eu tenho a raiz. E o outro vale 80. Então C ao quadrado é igual. Olha como é simples. Quando o índice da raiz é igual ao valor do expoente, corta. Então o 20 vem para fora. E o 80, quando o índice da raiz é igual ao valor do expoente, corta. Então o 80 vem para fora. Então C ao quadrado é igual 20 mais 80 vai dar 100. Esse expoente 2 passa como a raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 dá exato? Dá. Dá 10. É isso aí, galera. Acabou. E o último exercício por hoje, galera, ele quer saber o perímetro do trapézio. Nós já fizemos exercício assim em sala de aula. Lembra que o perímetro não é a soma de todos os lados da figura? Então o perímetro aqui, galera, ó, vou começar pelo ponto M, tá bom? Vai ser 4 mais 4 mais... Tem que contornar, lembra? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, mais 8 mais... Quanto deu o valor do C? O C nós encontramos 10, então vai ser mais 10. E para finalizar, para terminar de dar a volta no trapézio, mais 2. Então, o perímetro é igual 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 10, 26. Mais 2, 28. Prontinho, galera. Finalizamos aí. Tá bom? Caso de dúvida, pode entrar em contato comigo sem problemas. Pode ser pelo WhatsApp, por e-mail ou lá no Google Classroom, que eu respondo assim que possível, tá bom? Mas não deixe de rever essa matéria, porque nós vamos entrar nas relações métricas do triângulo retângulo. Porque tem outros teoremas, além do teorema de Pitágoras, nesse triângulo retângulo aqui, ó. Aí nós vamos estudar eles, tá ok? Então não deixem de estudar, mas na próxima aula eu vou passar os exercícios e depois corrijam os exercícios, galera, por favor, para que vocês não tenham dificuldades aí, tá bom? É isso, galera, tudo de bom pra vocês, beijo de luz, fui!